A incredulidade de nossos corações pode nos deixar Zacarias era o pai de João Batista, aquele que preparou o caminho, acho que você conhece ele. E ele ficou mudo porque não creu na mensagem a qual ele tinha recebido do anjo do Senhor. E muitas vezes eu e você somos a mesma coisa. Nós não pegamos o evangelho, não as boas novas, que nós experimentamos com Cristo, porque assim como Zacarias não cremos, ficamos mudos. E você pode me dizer assim, mas Eduardo, eu creio no evangelho. Mas será mesmo que nós cremos de verdade no evangelho? Pois o que é a fé? A fé, o crer, é a certeza de algo. Então se eu creio no evangelho, eu tenho a certeza de que o evangelho é vida, que o caminho que esse caminho que eu sigo, que o caminho de Cristo, o caminho de Yeshua é o caminho de salvação. Então se eu tenho fé, eu tenho essa certeza. E a questão é que muitas vezes não é nem que nós não cremos no evangelho, às vezes nós não cremos no poder de transformação. Nós não cremos naquilo que o Senhor pode fazer na nossa geração. Nós olhamos ao nosso redor, olhamos as pessoas e falamos assim, não, Deus não pode agir aqui. Existe salvação, mas aqui neste lugar Deus não pode se mover. E a questão é que olhamos mais para o natural do que para o sobrenatural. E a questão, mas por quê? Porque existe um elemento que é a chave de tudo. A questão é o coração. Você pode dizer assim, como assim? Zacarias, ele é o sacerdote de Deus. Ele estava ali naquele lugar do templo porque foi sorteado a servir no templo. Aí Zacarias estava servindo, mas ele estava cheio de incredulidade. Ele olhava para o seu redor, ele olhava para si mesmo e para sua esposa e olhava apenas com olhos naturais. Porque o coração dele estava cheio de incredulidade. O coração dele estava cheio daquilo que era natural. Ele olhava para a idade dele, olhava para a esposa dele e falava assim, não vai acontecer aqui, porque ele estava se alimentando do natural. O coração dele estava cheio do natural. Yeshua disse que nossa boca só fala do nosso coração está cheio. E aqui a pergunta é, do que o nosso coração está cheio? Porque se nós estamos não pregando o evangelho, se nós estamos falando, se nós estamos mudo como Zacarias, e por conta disso nós estamos falando das experiências, nós estamos falando das boas novas, e não estamos pregando e não falando que Yeshua está voltando, porque Zacarias ele tem a mensagem que o cara que ia preparar o caminho para Yeshua, que a pessoa que ia preparar o caminho para Yeshua, que era uma profecia, ia se cumprir, estava se cumprindo. Então, se essa profecia estava se cumprindo, Yeshua, o Salvador, o Messias, estava próximo a vir. E porque ele não creu, ele ficou mudo e não podia proclamar essas verdades para as pessoas. Porque ele não creu. Porque ele estava se alimentando, estava cheio daquilo que era natural, cheio de incredulidade. Porque ele estava servindo a Deus. Ele estava servindo a Deus, mas ele estava ouvindo, olhando para o natural. E a questão é que eu e você somos a mesma coisa, como eu já falei. A questão é que nos alimentamos de Netflix, nos alimentamos de séries, de YouTube, nos alimentamos daquilo que as pessoas falam para nós. E aí, não pregamos o evangelho. E aí ficamos mudos, porque nosso coração está cheio de incredulidade e a nossa fé foi morta. Porque ingerimos aquilo que matava e mata a nossa fé, e mata o nosso espiritual, mata o nosso espírito. Então a questão é do que o seu coração está cheio, porque a sua boca fala que o seu coração está cheio. Se o coração está cheio de amargura, você vai falar amargamente. Se o coração está cheio de tristeza, você vai falar tristeza. Se o coração está cheio de incredulidade, você vai falar incredulidade. Você vai ser pessimista. Que é a hora de voltar a nos alimentar direito. A gente fazer uma dieta em que a alimentação é palavra, oração e jejum. E a fé aumenta. E com isso possamos proclamar que o Yeshua, o Messias, está vindo.